Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, chegando pessoas aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos convidar mais pessoas aqui para entrar conosco ao vivo aqui, meus irmãos. Vamos convidar mais pessoas para entrar conosco ao vivo aí em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é santo, maravilhoso. Ele é digno de honra, glória, de louvor, de exaltação. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Deus é fiel, Deus é poderoso. Santo é o nome do Senhor. Vanderlei Saldanha, Adelmo Dias. E aí, Vanderlei, boa noite, meu querido. Tudo bem contigo? Adelmo, meu querido, boa noite. Velber Silveira. Glória a Deus. Esperando entrar mais gente aqui para mim começar a falar da Bíblia um pouquinho. Oh, Deus vivo, Deus santo. Cadê o pessoal que vai entrar ao vivo? Vilmar Freitas está chegando também. Com certeza, Vanderlei, vamos estar orando sim. Adel, meu querido, grande amigo do passado, né, Adel? Dos irmãos aqui, gente. Senhor dos Exércitos, Pai querido. Cadê o pessoal para entrar comigo aqui ao vivo? Convidar mais gente aqui, meus irmãos, nós entrarmos aqui na palavra, amém? Cadê o pessoal? Meu amigo Carlos Alberto Fernandes, boa noite, seja bem-vindo. Alexia Navarro. Vamos entrar umas duas pessoas aí para nós começarmos a ler a Bíblia.
Vamos ver o que Deus vai falar conosco hoje, amém? Tá dando para ouvir minha voz bacana aí, meus irmãos? Graça e paz, meu amigo Carlos Alberto. Minha voz tá bacana? Tá dando para ouvir beleza aí? Boa noite, Alexia. Tá dando para ouvir minha voz bacana? Ou o som tá alto, tá bom? Alguém pode me responder, por favor, aí? Convida mais pessoas, exigindo nós entrar nessa live com mais pessoas aí, para nós começarmos a falar da palavra de Deus. Amém, ok, tá bom o som, amém, obrigado. Rosemary Faria, boa noite. Vamos entrar na palavra então, meus irmãos. Convida mais pessoas para entrar conosco aí. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que a Bíblia vai nos dizer no livro de Lucas, capítulo 1. Obrigado, Adel. Vou começar aqui, Lucas, capítulo 1, versículo 5. Tá bem? Preste atenção no que a Bíblia vai dizer. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia vai dizer assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante do Senhor, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados de dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecido lá de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Amém? No mesmo capítulo, no versículo 80, vai dizer assim: o menino crescia e fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar em Israel. Amém, meus irmãos? Vou repetir esse último versículo aqui. Versículo 80, Lucas capítulo 1, versículo 80. O menino crescia e fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar em Israel. Amém? Pois bem, vamos entrar nesta palavra. Deixa eu só abrir a cortina aqui, que está um pouco calor aqui, meus irmãos. Espera aí, só um minutinho. Melhorou. Vamos lá. Quando nós entramos aqui no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5 a seguir, a Bíblia vai falar a respeito de um homem por nome Zacarias. Quem foi Zacarias? Zacarias era um sacerdote. E Zacarias, casado com uma mulher por nome Isabel. Isabel, se alguém não sabe, ela era prima primeira de Maria, aquela que deu à luz a Jesus Cristo. Amém? Então a Bíblia vai dizer que Zacarias era sacerdote. O sacerdote naquela época, meus irmãos, somente o sacerdote podia entrar no altar do templo. Ele entrou no altar do incenso para acender incenso ao Senhor. Aí, preste atenção, os sacerdotes, só eles poderiam subir no altar para sacrificar animais para Deus. Porque o povo ficava do lado de fora, então os sacerdotes entravam, faziam o sacrifício em holocausto a Deus, para que Deus atendesse o pedido do povo que estava lá fora. Ou seja, porque tem uma diferença entre sacerdote e uma diferença entre profeta. Sacerdote é aquele que levava a oração do povo para Deus, e o profeta é aquele que trazia a palavra de Deus
para o povo. É uma diferença. Porém, Zacarias era um profeta, um sacerdote. E a Bíblia vai dizer que ele era casado com uma mulher por nome Isabel. Os dois já eram velhos, já tinham idade avançada e não tinham filhos porque Isabel, sua esposa, era estéril. Ou seja, aos olhos humanos, aos olhos do homem, ela jamais poderia dar à luz a uma criança, porque ela era estéril. Mas a Bíblia vai dizer que no momento que ele está naquele altar, que ele acendeu os incensos, um anjo apareceu ao seu lado direito e disse para ele: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Preste atenção, meus irmãos. Zacarias, a sua oração foi ouvida. Nós já vamos começar aqui como que é o mistério de Deus. Naquela época, o sacerdote, preste atenção, o sacerdote levava a oração do povo para Deus. Ou seja, ele sacrificava a Deus seu sacrifício para Deus ouvir a oração do povo que estava lá fora. Mas o interessante é que o anjo disse para ele: Zacarias, a sua oração foi ouvida. A tua mulher dará à luz a um filho, na qual tu colocarás o nome de João. Ou seja, ele tinha que oferecer sacrifício a Deus pela oração do povo, mas na verdade ele estava pedindo algo para ele. E Deus ouviu a oração dele. E a Bíblia vai dizer que, terminando o seu turno, meu querido Daniel Martins, boa noite, Pai do Senhor, terminando o seu turno, cumprindo ali os seus dias, que cada sacerdote, existia vários, era 24 turnos de sacerdote, cada turno servia no altar uma semana. Quando ele completou a sua semana, que estava servindo ao altar, ele voltou para casa. Preste atenção, ele voltando para casa, ele se deitou com a sua esposa e a sua esposa engravidou-se de Zacarias. O interessante, meus irmãos, é que muitas das vezes nós falamos assim: eu estou passando por uma certa situação que eu não sei como vai fazer, para mim não tem mais solução, eu não consigo resolver esse problema, para mim está difícil. Mas eu tenho algo de Deus para falar contigo nesta noite. Aquilo que é impossível para mim e para você é possível para o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Mas a Bíblia então vai dizer que ela concebeu, mas escondeu aquela gravidez por 5 meses. Amém? Durante 5 meses ela escondeu a sua gravidez. Mas a Bíblia vai dizer que Deus enviou o anjo Gabriel na cidade de Nazaré, a casa de uma mulher por nome Maria, uma mulher que já estava despojada a José, ela já estava comprometida com José, não que eles estavam casados, não que eles estavam tendo alguma relação, mas ela já estava prometida a José. E a Bíblia vai dizer que aquele anjo apareceu para aquela mulher e disse: Maria, foi achado graças em ti, tu conceberás e darás à luz a um filho, na qual será o Filho de Deus. O interessante, meus irmãos, é que Maria vai indagar o anjo: mas como assim? Eu ainda não me deitei com homem nenhum. O anjo diz para ela: tu ficarás grávida do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Mas quando o anjo, preste atenção, quando o anjo apareceu a João Batista, que ele disse para ele que sua esposa daria à luz a um filho, quando o anjo disse para João Batista que ela engravidaria, ele disse para ele que aquele menino seria consagrado desde o seu ventre, que aquela criança não poderia beber vinho ou bebida forte, porque ele já era cheio do Espírito Santo dentro do seu ventre. E a Bíblia vai dizer então, preste atenção, que Maria, quando viu aquele anjo dizendo que ela ia dar à luz a um filho, o anjo disse para ela ainda mais: a sua prima Isabel, isso já estava no 6º mês de gravidez, também está grávida. Preste atenção, meus irmãos, agora que nós vamos entrar no mistério desta palavra. Maria estava distante de Isabel. Isabel escondeu a gravidez por 5 meses. No 6º mês de gravidez, o anjo vem até Maria e diz para Maria que ela daria à luz também a um filho, na qual seria o Filho de Deus. Então a Bíblia vai dizer que Maria resolve ir até onde Isabel morava para visitar a sua prima. Amém? Então a Bíblia vai dizer que quando Maria
chega na casa de Isabel. Quando ela saudou a Isabel, a criança mexeu no seu ventre. Essa parte é uma das partes desse texto mais interessante. Preste atenção. Tem pessoas que dizem que Deus não revela. Tem pessoas que dizem que quando tem um pastor, tem alguém usado por Deus, usado na revelação, diz que aquilo não é de Deus, que aquilo é imaginação, que o homem está inventando. Preste atenção, vou provar para vocês aqui dentro da palavra, que quando Deus quer revelar, Ele revela, que Deus é o Deus que revela o oculto e o escondido. Porque no momento que Maria chega na casa de Isabel, que ela saudou a Isabel, a Bíblia vai dizer que a criança mexeu no seu ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Amém? E disse desta forma: quem sou eu que a mãe do meu Senhor vem me visitar na minha casa? Bendito é o fruto do vosso ventre. Preste atenção, meus irmãos. Se Isabel não tinha contato com Maria, se ela escondeu essa gravidez durante 5 meses, creio eu que nesses 5, 6 meses ela não teve contato com Maria. Amém? Naquela época não existia telefone, WhatsApp, não existia rede social, então não tinha comunicação. Moravam longe. No momento que Maria chega na casa de Isabel, que ela saudou a Isabel, a criança mexeu no seu ventre, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Como que Isabel iria dizer para Maria: quem sou eu que a mãe do meu Senhor vem me visitar na minha casa? Isto não é uma revelação do Espírito Santo? Ou seja, naquele momento, Deus provou para Isabel que aquela criança que estava no seu ventre era cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas a Bíblia vai dizer, eu vou adiantar um pouquinho aqui, que eu quero chegar no final, onde eu li. A Bíblia vai dizer que então, Isabel, ao cumprir o tempo da gravidez, 9 meses, deu à luz aquela criança, na qual chamou-se João. Amém? Então, quando eu entro no versículo 80 do livro de Lucas, no capítulo 1, onde eu li, preste atenção. O menino crescia e fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de apresentar a Israel. Agora eu quero entrar na mensagem. Agora eu quero entrar onde eu quero chamar a atenção dos meus irmãos. A Bíblia vai dizer que o menino crescia e fortalecia em espírito, e viveu no deserto. Preste atenção, se você pegar a história de João Batista, na qual os livros falam, meus irmãos, João Batista não teve uma infância como qualquer outra criança. João Batista não foi aquela criança que divertia. João Batista, desde pequeno, já fazia vontade de Deus. João Batista viveu, morou, habitou no deserto. Ele morava, a Bíblia vai dizer que João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. Preste atenção, meus irmãos. João Batista, servo de Deus, pregador da palavra, não tinha regalia, ele não teve uma infância como todas as crianças, e ele não comeu do bom e do melhor. Ele comia gafanhoto, comia mel silvestre, mas ele pregava a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que eu também, não só porque eu sou consagrado a pastor, que consagração, título, não deixa ninguém melhor nem maior que ninguém, mas eu também prego a palavra de Deus. Você sabe o que muito me entristece hoje, meus irmãos? O que muito me entristece é pessoas que foram chamadas, como João Batista foi chamado para pregar a palavra de Deus, que quer viver na mordomia. João Batista viveu no deserto, comia gafanhoto, comia mel silvestre e fazia a vontade de Deus e pregava a palavra de Deus. Ele não teve mordomia. Hoje, nos dias de hoje, para você trazer um pregador na sua igreja para trazer uma palavra para os irmãos, se você não der ele uma oferta boa, se você não tiver um carro bom para buscar ele, para levar ele numa pizzaria, numa lanchonete boa depois do culto, ele não vai. Eu quero perguntar para você, para fazer a obra de Deus, meus irmãos, para ser servo de Deus, para obedecer a palavra de Deus, você precisa de ter regalia? João Batista não teve nada disso, meus irmãos. João Batista
passou por situação que eu, nem você e muitos pregadores que se diz ser cheio do Espírito Santo, ser servo de Deus, não tem coragem de passar? Eu acho um absurdo, meus irmãos, quando você chama uma pessoa para trazer uma palavra na tua igreja, uma pessoa, principalmente o mais conhecido, que ele abre a boca e diz: eu até vou, mas eu não cobro, eu só peço uma ofertinha de valor X. Que oferta que é essa com valor estipulado, meu irmão? Preste atenção, muitas pessoas estão me questionando: mas pastor Carlos, você só prega palavra difícil, o negócio é eu descer o cajado. Não, eu prego Bíblia. Prego Bíblia. A Bíblia vai dizer que Jesus, certa vez, estava fazendo um discurso, ou seja, estava pregando por uma multidão. O discurso dele estava pesado, estava duro. A Bíblia vai dizer que o povo começou a sair e foi deixando Jesus somente com os discípulos, com os 12 apóstolos, a ponto de ficar somente ele e os 12. Então Jesus disse, e Jesus ouviu eles murmurarem: mas que palavra dura é essa? Se não for nos dias de hoje, o povo ia dizer: mas que é isso? Ele está pregando sua cajada, ele está descendo a lenha. E o povo foi saindo. Então a Bíblia vai dizer que Jesus vira para os 12 e diz: vocês também não querem ir com eles? Então Pedro diz: para onde iremos, Senhor? Somente o Senhor tem palavra de salvação ou palavra de vida eterna. Então, meus irmãos, se a palavra está machucando, se ela está corrigindo, é porque Deus está mandando falar. Pregação. Aonde eles querem só levantar sua autoestima, dizer: olha, Deus me mostra uma chave de ouro na sua cabeça, Deus me mostra uma caneta de ouro assinando um contrato. Meu irmão, isso não tem Deus nisso. A palavra, ela tem que ser confrontada. Se o evangelho não for pregado e não tiver peso, não vem de Deus, não vem do Espírito Santo, meu irmão. Sabe o que João Batista pregava, meus irmãos? João Batista pregava assim: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Chamava o povo de raça de víboras. Ou seja, ele não tinha medo de falar. E hoje tem pastores que quando você vai pregar na igreja, ele diz assim: não fala isso, não fala aquilo, porque se você falar mesmo vai sair da igreja. Irmãos, é melhor, se tiver algum pastor aqui, algum dirigente de alguma obra, eu quero dizer para você, é melhor você ter um na igreja, fazendo o que a Bíblia diz, que a igreja consente de qualquer jeito. Deus não olha quantidade, Deus olha qualidade. É por isso que no livro de João, capítulo 4, a Bíblia vai dizer que a hora já vem, a hora que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. Aquele que adora ele em espírito e em verdade, meu irmão, prega a palavra, a verdade. Aquele que adora ele em espírito e em verdade, faz o que ele manda. Não prega o que o homem quer ouvir, mas prega o que ele está mandando pregar. Hoje nós estamos rodeados de pessoas assim. Eu sou usado por Deus. Eu prego a palavra de Deus. Mas só falo que agrada o homem. O interessante, meus irmãos, o que eu acho mais interessante em tudo, são pessoas pregando prosperidade no momento em que a Bíblia não nos fala de riqueza. Preste atenção. Deus nos prometeu vida eterna. Deus nos prometeu um dia nós ir morar na glória. Deus nos prometeu um dia nós recebemos a nossa coroa lá na glória. Mas riqueza Ele não nos prometeu. Se eu te falar com você, meu irmão, que a riqueza, essas riquezas que estão pregando na igreja hoje, não provém de Deus, eu te provo para você dentro da Bíblia. Quando Jesus batizou, que ele ficou 40 dias no monte, que Satanás tentou ele, mandou ele transformar pedra em pão. Ele disse que nem só de pão viverás o homem, mas toda palavra sai da boca de Deus. Satanás levou ele num monte mais alto e mostrou ele todos os reis, falou que daria ele tudo se ele prostrasse seus pés. Ele disse que o homem somente ia adorar a Deus, porque as riquezas do mundo pertencem a Satanás. Deus é dono do ouro e é dono da prata, é dono das riquezas escondidas, mas essa riqueza mundana que estou oferecendo na igreja não provém de Deus, isso provém de Satanás.
Porque se fosse assim, a Bíblia Sagrada não estaria escrito as palavras de Jesus: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que quer dizer isso? Para mim, para você servir a Deus, nós vamos passar por tribulação, nós vamos passar por situação difícil, mas nós temos que prevalecer, nós temos que permanecer firme. Se Deus quiser te prosperar, te enricar, meu irmão, glória a Deus. Ou a mim, ou aquele ou aquele outro, glória a Deus. Mas isso aí Deus não promete para ninguém. É pelo contrário, quando você pega a palavra de Deus no livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 9, a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, muito tem se desviado da fé. Então preste atenção, meus irmãos. A palavra de Deus tem que ser pregada. A verdade. Doa a quem doer, mas ela tem que ser pregada da forma que está escrito. João Batista pregava, meus irmãos, preste atenção, no deserto. João Batista arrastava multidões, mas João Batista pregava a verdade. Hoje tem alguns pastores que eu gosto de assistir pregações deles. Pastor Paulo Júnior, pastor Juarez Tavares, são homens que ainda têm coragem de pregar a verdade. São homens que ainda têm coragem de pregar a verdade, que muitos aí, famosos, não têm coragem. A palavra de Deus fala que nós temos que pregar a palavra, seja para repreender ou exortar, mas nós temos que pregar a palavra verdade, meus irmãos. E eu não estou nem aí se tem gente dizendo que eu prego cajado, não estou nem aí se tem gente dizendo que as minhas palavras são duras. As minhas palavras, se são duras, é porque Deus está mandando falar, que eu falo o que Ele manda eu falar. Quem é pregador, que estiver me assistindo, vai saber quantas e quantas vezes a gente prepara uma mensagem, uma semana, 2 dias para ir pregar, chega na hora, Deus muda a mensagem. Quantas pessoas já aconteceu isso? Por quê? Aquele que é dirigido pelo Espírito, prega o que o Espírito manda pregar. Mas aí, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos falar que João Batista, versículo 80 de Lucas, capítulo 1, o menino cresceu, fortaleceu em espírito e viveu no deserto até o dia em que se apresentar a Israel. O que quer dizer essa palavra, meu? Que primeiro ele fortaleceu em espírito, ele cresceu espiritualmente. O que nós entendemos com isso? Que para a pessoa, meus irmãos, preste atenção que agora é sério, para a pessoa fazer a obra de Deus, para a pessoa cumprir o chamado de Deus na vida dele, primeira coisa que ele tem que fazer é fortalecer em espírito, é crescer espiritualmente. E como que nós crescemos? Como que nós fortalecemos espiritualmente? É consagrando, é santificando, é buscando a Deus, é levantando na madrugada, é subindo no monte, é jejuando, meus irmãos. Isso é fortalecer em espírito. Porque primeiro ele cresceu e fortaleceu em espírito e viveu no deserto. E o que é viver no deserto, meu irmão? Viver no deserto é você passar por certas tribulações, é você passar por certas provas e dando glória a Deus, com aquela intenção, com aquela fé que esta prova vai passar e eu vou sair lá na frente dando glória a Deus. Essa tribulação que eu estou nela vai passar, Deus vai me dar a vitória. Isso é viver no deserto. Mas preste atenção. Tem pessoas que nunca passou pelo deserto. Eu vou ir mais longe. Tem pessoas que nunca cresceu e nem fortaleceu no espírito e já está querendo apresentar-se a Israel. Mas como assim, pastor? Eu vou explicar, meus irmãos. Ser pregador, ser um missionário, ser um pastor, qualquer que seja o seu chamado, qualquer que seja a sua posição eclesiástica, você tem que ter primeiro o chamado de Deus. Deus não chama, preste atenção, Deus não chama só quem tem capacidade. Ele chama a todos. E aqueles que não têm capacidade, primeiro ele capacita, ou seja, primeiro ele fortalece e faz essa pessoa crescer em espírito, para depois ele cumprir o chamado. Quem está entendendo? Agora preste atenção, nos dias de hoje, tem pessoa que nunca cresceu, nem fortaleceu em espírito, e muito menos passou pelo deserto, já está querendo se apresentar a Israel.
Você quer que eu te explique como que está acontecendo isso? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, eu não sou contra ninguém estudar, ninguém fazer teologia, ninguém aprofundar os seus estudos. Mas eu sou contra a pessoa fazer teologia e querer pregar teologia. A teologia para mim, estou falando para mim que eu nunca fiz. Já pensei algumas vezes em fazer, mas na mesma hora que eu penso, eu falo, não vou fazer não. A teologia para mim já começa com o nome errado. Tel, Deus, logia, estudo de Deus. Nós somos criatura e Deus é o Criador. Quem somos nós para estudar o Criador? Não tem como, tem? Então o que acontece? Pessoa que nunca passou pelo deserto, nunca cresceu espiritualmente, nunca fortaleceu espiritualmente, vem para a igreja, muitas das vezes hoje, aceita Jesus, amanhã entra para um seminário teológico, daqui 2 anos já sai de lá formado pastor. Aí quer apresentar o Israel. Num ditado popular, entrou no ônibus agora já está querendo pegar a janela. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? A teologia pode até te ensinar muita coisa. A teologia pode até te aprofundar seu conhecimento. Mas se você meter a cara na teologia, você sai fora do que está escrito aqui, meu irmão. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, está escrito dessa forma. O que foi revelado a nós, foi revelado a nós e os nossos filhos. Mas o que não foi revelado a nós é mistério de Deus, só pertence a Ele. Então o que não está escrito aqui não pertence a mim, não pertence a você. O que não está escrito aqui pertence a Deus. E os teólogos querem te ensinar coisa que nem ele sabe. Estudo humano. Quer te ensinar coisa que a Bíblia não fala. Livro de Coríntios, capítulo 2, preste atenção. Apóstolo Paulo foi considerado, preste atenção, um dos apóstolos mais conhecedores, porque ele era fariseu. Apóstolo Paulo estudou com Gamaliel, teólogo. Mas sabe o que ele fala no livro de Coríntios, capítulo 2? A minha pregação é o meu testemunho. Ou seja, eu prego o que vivo, vivo o que prego. Eu testemunho daquilo que eu prego e prego aquilo que eu vivo. Isso não vem de sabedoria humana. Isso é dom de Deus para que eu não me glorie. Se ele falou que a pregação dele é o testemunho dele e não vem de sabedoria humana, que é dom de Deus, como que a sabedoria humana da teologia está querendo te ensinar coisas? Nunca estudei teologia, mas estou ligado no movimento aí das matérias. Tem uma matéria na teologia chamada angiologia, fala sobre anjos. E outra chama demonologia. O interessante, meus irmãos, que Jesus, filho de Deus, a Bíblia não relata em lugar nenhum onde um dia ele sentou com seus apóstolos e ensinou para eles a hierarquia angelical ou demoníaca. No Velho Testamento, onde Jesus nasceu, eu não vejo Deus revelar para ninguém como era a hierarquia angelical e demoníaca. Se a Bíblia não fala sobre isso, como que o homem quer ensinar para o outro como que funciona a hierarquia angelical, a hierarquia demoníaca? Meus irmãos, esse é o mistério de Deus. Como que o outro quer ensinar uma coisa que nem ele sabe? Você tem que ensinar aquilo que você sabe. Tem outra, hermenêutica. Eles falam que a hermenêutica é a interpretação do texto. A interpretação do texto, a interpretação humana. Mas a minha Bíblia fala que a palavra de Deus renova cada dia. Se ela renova cada dia, que cada dia o Espírito Santo de Deus nos revela algo diferente dentro da palavra. Não é sabedoria humana, é sabedoria de Deus. Aí, meus irmãos, quando nós entramos no versículo 80, que vai dizer, o menino crescia e fortalecia em espírito e viveu no deserto até um dia se apresentar em Israel. A Bíblia está querendo dizer que primeiro ele passou pelo deserto, primeiro ele cresceu, primeiro ele fortaleceu, para depois ele ser conhecido. E hoje nós estamos vivendo outra situação. Pessoas estão querendo fama, querendo status, querendo ser conhecido, sem um dia ter passado pelo deserto, sem um dia ter fortalecido espiritualmente e nem crescido na palavra. A palavra de Deus, ela não mente, meus irmãos. A palavra de Deus é palavra de Deus, meus irmãos.
Aqui está escrito: passaram os céus eternos, mas as minhas palavras nunca vão de passar. Ah, pastor, mas eu fiz teologia e gostei. Glória a Deus. Mas pregue Bíblia. Não pregue o que fulano e ciclano escreveu. Porque da mesma forma que algum desses teólogos escreveu alguns livros, eu poderia escrever, e você, porque ele escreveu segundo o que eles imaginam. Não é o que Deus revelou. E outra coisa, a maioria dos teólogos, a maioria desses homens que escreveram livros de teologia, nem cristãos são. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Cuidado. Cuidado, porque todos nós sabemos que a cada dia que passa nós estamos caminhando para o dia do juízo. Cada dia que passa nós estamos caminhando para encontrar com Deus, com Jesus nas nuvens. E Satanás está usando várias artimanhas para tirar muitos da presença de Deus. A sabedoria humana, meus irmãos, ela é boa, sim, claro, mas nós temos que buscar sabedoria espiritual. Quando se trata das coisas espirituais, das coisas lá de cima, nós temos que buscar sabedoria espiritual. Mas a Bíblia vai dizer que João Batista, meus irmãos, pregava: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, a preocupação de João Batista era pregar, era mostrar para o povo que eles tinham que se arrepender, se converter dos seus pecados para ser salvo, porque estava perto o reino dos céus. Ou seja, ele não queria ver ninguém no pecado, porque ele queria ver todos salvos, que é a obrigação de todos pregador, todo pastor, todo homem que faz a vontade de Deus hoje. E não está sendo assim. O homem está meio preocupado em enganar o outro, dizendo que se você vier aqui na frente, se você pegar esse envelope e colocar 200, 300, 500 mil reais, Deus vai te dar isso. Se você fazer esse voto de colocar valor X nesse envelope, Deus vai te dar aquilo. Isso é mentira, meus irmãos. Deus não trabalha desta forma. Deus não faz barganha com ninguém. Você não precisa de pagar para receber sua bênção. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Outra, ele é dono do ouro e dono da prata. O que ele quer com o nosso dinheiro? Ele só requer de nós a fé. O que a palavra de Deus fala? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não vejo a Bíblia dizer que sem dinheiro é impossível agradar a Deus, não. Sem fé. Porque no momento que nós temos fé e guardamos a sua palavra no coração, meus irmãos, as coisas caminham. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que ama a Deus procura fazer o que a Bíblia Sagrada manda. E hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que pregadores não estão preocupados em ganhar almas. Pregadores não estão preocupados, preste atenção, em salvar pessoas que estão no mundo. Eles estão preocupados com fama. Você abre o Facebook, você abre o Instagram, é pregador, é pastor, postando foto, postando isso, filmando revelação, filmando expulsando demônio. Ei, peraí, se o homem expulsa demônio porque a autoridade veio de Deus, se o homem Deus ele é usado na revelação porque quem usa ele é Deus, se o homem tem o dom de curar alguém, o dom veio foi de Deus, o homem não é nada, meus irmãos. Você quer ver? O próprio João Batista, a Bíblia fala, livro de João, capítulo 3, versículo 30, depois que ele tinha batizado Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que Jesus afastou por outras terras e lá os seus discípulos estavam batizando muitas pessoas. Veio um até João Batista e diz: aquele que esteve contigo no Jordão está batizando mais pessoas que ti. Sabe o que João Batista diz para ele? Convém que eu diminua e que ele cresça. Ou seja, o maior dentro da igreja, o maior na nossa vida é Deus. Nós temos que ser diminuído a cada dia, mas hoje está diferente. Pessoas estão querendo se engrandecer, pessoas estão querendo ter fama, ter status. Eu faço. O dia que eu não vou na igreja, a igreja não tem ninguém, porque quando eu estou lá eu revelo, porque quando eu estou lá eu expulso demônio, quando eu estou lá eu curei. Deixa eu te falar com você, meu irmão, o mesmo Deus que usa aquele outro para pregar, o mesmo Deus que usa aquele outro para curar, o
mesmo Deus que usa aquele outro para expulsar demônio, usa qualquer pessoa, basta a pessoa ter fé. Então a pessoa, em vez de diminuir para Deus crescer, não, está querendo aparecer. A Bíblia não fala. Ou seja, nós não sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Se a palavra é de Deus, ela veio de Deus. Por que muitos estão cobrando para pregar uma palavra que nem Deus não é? Está querendo cobrar para pregar uma palavra que é de Deus. Eu acho que para a pessoa pregar a palavra tinha que ser dela. Igual esses palestrantes que dão palestra em empresa. Eles cobram porque estão falando deles. Mas quando você pega a Bíblia Sagrada, você está falando que Deus falou, meus irmãos. Você não tem que cobrar. Voltando de novo aqui, a teologia. Eu não sou contra ninguém fazer, meus irmãos. Tudo que é para aumentar o nosso conhecimento é bom. Mas só que, infelizmente, preste atenção, tem pessoas tão ligadas na teologia, eles querem pregar o que fulano escreveu. Se eles pegam a história, presta atenção, daquela mulher do fluxo de sangue que passou 12 anos sofrendo aquele fluxo de sangue. Aí eles vão dizer, fulano de tal escreveu que aquela mulher estava num lugar, numa cidade, num arraial. Aquele arraial só ficava de pessoas doentes. Então aquele arraial estava a uma distância de mais ou menos 6 quilômetros onde que Jesus estava. E no trajeto da onde aquela mulher saiu até chegar em Jesus, ela caiu por 8 vezes. Eu quero saber quem que estava com aquela mulher que contou quantas vezes que ela caiu para escrever uma barbaridade dessa. Para mim é uma heresia. Outros falam, Bartimeu, a história de Bartimeu, ele era filho de um homem por nome Timeu. Timeu rebeliou contra Roma, por isso eles mataram o pai dele e cegou ele. Será que isso é verdade, meu irmão? Isso aqui não está falando isso, meus irmãos. Para que nós vamos pregar isso? Mesmo que essa história seja verdadeira. Mesmo que essa história seja verdadeira, nós temos que pregar o que está escrito aqui na Bíblia. Quer ver uma coisa? Todas as pessoas que estão assistindo, inclusive eu, nós conhecemos a história do nosso pai, da nossa mãe, nosso avô, mas quando chega do bisavô para cima nós não sabemos nada. Por quê? Há muito tempo passou. Talvez é coisa de 300 anos atrás, 200 anos. A história dos nossos bisavós nós não sabemos. E como é que uma pessoa vai querer escrever uma história de pessoa de mais de 2, 3 mil anos atrás? Ah, não, mas ele procurou saber, gente. Quem era daquela época já morreu tudo. São apenas boatos. E você não pode afirmar uma coisa que você não tem certeza. Eu prefiro pregar um evangelho simples. Subir no altar de uma igreja para pregar a Bíblia, ler uma passagem, pregar 15 minutos o que a Bíblia me diz, do que eu pregar 2 horas coisa que não está escrito na Bíblia. Porque muitos acham que por muito falar serão ouvidos. E acaba fadigando o povo que está ali escutando. Querem falar bonito, querem falar coisa que a Bíblia não fala, que Calvino, Flávio José, não sei quem mais escreveu. Ei, pera isso. O evangelho é muito simples. Nós temos que pregar o que está escrito aqui. Você sabe que um teólogo, um pastor metido a saber as coisas, que não sabe nada, que eu sei que não sabe, que eu já convivi com ele, metido a teólogo, que fala, que conhece. Sabe o que ele disse para mim? Segundo a teologia, Deus nunca pisou na terra. Segundo a teologia, ele diz que Deus nunca pisou na terra. A minha Bíblia diz aqui no livro de Gênesis que toda tarde Deus descia no jardim do Éden para conversar com Adão. A minha Bíblia diz no livro de Gênesis que certa vez Jacó lutou com um anjo até o amanhecer do dia. O anjo teve que deslocar sua coxa. E o anjo disse para ele, qual é o teu nome? Ele falou, meu nome é Jacó. Então o anjo respondeu para ele, a partir de hoje seu nome será Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Se o anjo falou que lutou com Deus, então o anjo era Deus, em teofania. Como que Deus nunca pisou na terra? A Bíblia fala no livro de Juízes, capítulo 13. O povo de Israel estava sendo massacrado pelos filisteus.
Existia uma mulher estéril, casada com um homem por nome Manoá. Apareceu um anjo a essa mulher e disse para ela que ela daria à luz a um filho, na qual começaria a livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Sansão, quem não sabe a história, fala de Sansão. A Bíblia vai dizer que o marido daquela mulher orou a Deus para que ele visse aquele anjo. O anjo apareceu para a mulher de novo, a mulher chamou Manoá, que era o esposo dela, ele conversou com o anjo e o anjo falou as mesmas coisas que tinha falado para a mulher. Depois o anjo sumiu. Então ele disse assim para sua esposa: certamente nós morreremos, porque nós vimos a Deus. Como que Deus nunca pisou na terra, meu irmão? A teologia, preste atenção, se você fazer um seminário teológico na Quadrangular, eles têm uma linha de pensamento. Se você fazer um seminário teológico na Assembleia, a Assembleia tem outra linha de pensamento. Se você fazer um curso teológico na Adventista, eles têm outra linha de pensamento. Se você fazer na igreja tal, eles têm outra linha. Se cada teologia é diferente, qual que está certa? O que está certo é a palavra de Deus, meu irmão. Vamos parar de blá blá blá. Vamos parar de ficar enfeitando o altar, falando bonito, palavras que o povo não entende. Nós temos que falar um evangelho simples, a mensagem da cruz. Pregar que Jesus salva, cura, liberta e batiza e que quer levar você para o céu, que você tem que arrepender dos seus pecados. Estive pregando numa igreja ontem, onde eu falei, nós estamos vivendo dias, preste atenção, que está difícil ir na igreja. Cada um que sobe para pregar quer ser mais cheio do que o outro, entrega revelações da carne, profecia da carne. A pessoa está com a vida toda errada, a pessoa está no adultério, na prostituição, está entregando para ela que Deus vai estar dando ela isso, que Deus está abrindo porta. Ei, Deus só abençoa aquele que está andando segundo a vontade dele, meu irmão. A pessoa está com a vida toda errada. Ei, meu irmão, levanta a mão, eu vejo a caneta de ouro na tua mão, Deus está me falando que está assinando um contrato, e a pessoa está com um amante, a pessoa está fazendo coisa errada. Que mentirada, meus irmãos. Isso é mentira. Primeiro, conserta-se sua vida para depois você receber a bênção. Jesus falou com os discípulos no livro de Marcos, capítulo 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer já está condenado. Jesus não mandou ninguém pregar mentira de teologia da prosperidade, ele mandou pregar salvação. Ele diz: aquele que não crê já está condenado, e aquele que crer e for batizado será salvo. Ele não disse que aquele que crê será rico, não. Tem isso não, meus irmãos. Livro de Mateus capítulo 10, Jesus, depois que escolheu os 12, deu eles autoridade e diz: ide e anunciais que está perto o reino dos céus. Em outras palavras, ide, pregai arrependimento, porque esse povo precisa ser salvo. Aí falou com eles: expulsai demônio, limpai leprosos, curai enfermos, ressuscitai mortos. Esses dons Deus dá para todo mundo. Mas o principal que Deus requer de mim e de você é pregar salvação, é arrependimento. Porque muitos hoje não estão pregando isso, porque isso não enche igreja. Você pregar que Jesus está voltando, se você continuar no adultério, se você continuar na fornicação, se você continuar na lascívia, nas coisas erradas, você vai para o inferno, não enche igreja. Mas no momento que você sobe falar que você mentir, né? Falar mentir, que Deus tá revelando que você vai ter um carro do ano, que você vai ter uma casa nova, que você vai ter isso, vai ter aquilo, igreja enche, porque o povo não está preocupado com vida eterna, o povo está preocupado com o que tem aqui. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é demais coisas? As coisas que nós necessitamos. Primeiro nós temos que buscar o reino de Deus, primeiro nós temos que colocar nossa vida segundo a vontade de Deus. Se Deus vê que nós necessitamos de um emprego, Ele vai abrir a porta. Se Ele vê que nós necessitamos de alimento, Ele vai prover o alimento. Se Ele vê que nós precisamos de um automóvel para nos locomover, Ele vai prover. Mas primeiro é o reino dos céus. Estão pregando o evangelho errado, meus irmãos. Quem promete riqueza para o homem é Satanás, porque a Bíblia fala que é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Deus não chamou o homem para pregar esse tipo de coisa. Deus chamou o homem para pregar salvação, arrependimento.
Interessante. Como ainda tem muitos vivendo nessa mentira. Tem um pastor muito conhecido mundialmente por nome Benny Hinn. Ele se arrependeu, confessou ao público, está no YouTube esse vídeo. A teologia da prosperidade é mentira. Ele não quer mais enganar ninguém. Ele parou de pregar essa mentira. E aqui no Brasil, aqui no nosso país, essas igrejas grandes que tem canal de televisão, muitas passam 24 horas eles lá. Eles só pregam essa mentira da teologia da prosperidade. Quem que falou? Só porque nós somos filhos de Deus, nós temos o direito de ser rico. Aonde que eles arrumaram isso? A Bíblia fala que Jesus, no livro de João capítulo 14, diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Preste atenção, na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, não teria vos dito. Eu vou subir para preparar lugar. E quando estiver preparado, eu voltarei para buscar os meus. Para onde estiver eu, estejais vós comigo. Ou seja, ele quer que nós estaremos com ele na glória, meus irmãos. Aqui embaixo, isso aqui é passageiro. O homem hoje pode ter mil mansões, 1000 fazendas. O homem hoje pode ter o que for. No dia do juízo, isso tudo vai ser destruído. A Bíblia diz que a terra vai ser destruída. A Bíblia fala que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Não ajunteis para ti tesouro onde que atrás se a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Ajuntais tesouro no reino dos céus. O que quer dizer tesouro no reino dos céus, meus irmãos? É andar segundo a vontade de Deus para um dia nós sermos salvos. E esses que estão pregando mentira, esses que estão enganando pessoas, esses que estão fazendo lavagem cerebral na vida das pessoas, vai ter um encontro com Deus. A Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei em teu nome. Jesus vai falar com ele: apartai de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é o pecado repetitivo. Se eles estão pregando a mentira hoje, amanhã eles estão na iniquidade, e esses um dia vão encontrar com Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A palavra de Deus é muito simples. Versículo 80, capítulo 1 de Lucas. O menino crescia e fortalecia em espírito e viveu no deserto até se apresentar a Israel. Primeiro, nós temos que fortalecer espiritualmente, passar para o deserto para depois nos apresentarmos. Mas o mundo aí fora está querendo apresentar o homem para Israel sem ele ter passado por essas coisas. Eu vi um vídeo. Eu ri demais no YouTube, no Facebook, um pastor convocando quem queria ser consagrado a pastor, apóstolo, bispo, que vai ter que pagar uma taxa tal. Olha para você mesmo, estão preocupados se o homem tem um chamado. Não, eles querem dar ao homem título. A Bíblia vai dizer, preste atenção com isso aqui, a Bíblia vai dizer no livro de 2 Reis, no capítulo 4, Eliseu hospedou na casa de uma mulher sunamita da cidade de Sunem, e essa mulher não podia ter filho. Preste atenção. A Bíblia vai dizer que Eliseu viu que aquela mulher estava deixando ele hospedar na casa dela e disse para ela: daqui 1 ano você segurar no teu braço uma criança. Ela diz: não minta para tua serva. Mas passado 1 ano ela deu à luz uma criança, cumprindo a palavra do profeta. Mas a Bíblia vai dizer que aquela criança cresceu, foi para o pasto com seu pai trabalhar, adoeceu. Seu pai pega aquela criança e mandou um dos seus empregados entregar a criança para a mãe. A Bíblia vai dizer que a mãe colocou a criança no seu joelho, no seu colo. Quando passou o meio-dia, a criança morreu. Aí o que aconteceu? Ela pegou a criança, deitou na cama do profeta Eliseu e foi atrás de Eliseu lá no Monte Carmelo. A Bíblia vai dizer que quando ela foi no Monte Carmelo, de longe o profeta já tinha ouvido ela, diz para Geazi: vai, encontra com a sunamita, pergunta a ela como vai ela, o esposo dela e o filho dela. Geazi perguntou a ela, diz: comigo tudo vai bem. Glória a Deus. Mas quando ela chega até o profeta, ela diz para o profeta: eu não te pedi nada. O meu filho está morto lá em casa. Agora vou te provar para você o que é autoridade. A Bíblia vai dizer que quando ela falou isso, o Eliseu pegou o seu cajado e entregou na mão de Geazi.
Todos nós sabemos que cajado no mundo espiritual representa autoridade, não é? Então preste atenção. Pegou o cajado, colocou na mão de Geazi, ou seja, Eliseu deu Geazi autoridade, que é o que muitos aí estão fazendo, consagrando pessoas despreparadas a pastores, consagrando pessoas despreparadas a evangelistas, consagrando pessoas despreparadas a missionários, ou seja, estão dando autoridade a pessoas que não estão preparadas. Preste atenção. O homem pode dar autoridade, mas o chamado vem de Deus. No momento que ele deu aquele cajado, que simboliza autoridade para Geazi, ele disse: cinge teus lombos e vai. Se alguém te cumprimentar, não responda. E não cumprimente ninguém. Coloca o cajado sobre o rosto da criança. Deu autoridade Geazi, entregando para ele o cajado. Geazi foi e colocou o cajado sobre aquela criança e nada aconteceu. A Bíblia diz que Geazi voltou e encontrou com o profeta. O profeta foi até a casa daquela mulher, fechou a porta do quarto, deitou sobre a criança e a criança deu 7 espirros e reviveu. Ou seja, o homem pode até te dar autoridade, o homem pode até te consagrar, o homem pode falar que você é um pastor, um apóstolo, um bispo, um missionário, um evangelista, um presbítero, o que for. Mas se você não tiver o chamado e a unção de Deus, você não é nada, porque Geazi tinha autoridade. No momento que ele pôs o cajado, nada aconteceu, mas quando o profeta chegou e deitou sobre a criança, ela reviveu. Por quê? O que ressuscitou a criança é o que estava dentro do profeta. Então não adianta o homem ter título, não adianta o homem ter nome, eu sou isso, eu sou aquilo. Se você não tiver crescido, fortalecido em espírito, se você não tiver o Espírito de Deus dentro de você, você não é nada. Quem está entendendo a mensagem, dá um glória a Deus, ou diz, escreve amém aí, meus irmãos. O homem pode dar outra autoridade, mas quem chama é Deus. A Bíblia fala também no livro, presta atenção, no livro de Juízes, capítulo 6. Israel estava sendo massacrado de novo. Deus envia um anjo para falar com Gideão. O anjo diz: Gideão, tu és um homem valente. Deus vai te usar para livrar o teu povo da mão deste povo. Olha o que Gideão falou, a humildade. Logo eu, menor da minha casa e da família mais pobre. Olha para você ver, Deus não escolhe, irmão. Deus não procura quem tem nome, quem sabe falar bonito. Deus não procura quem está preparado, não. Ele escolhe quem ele quer. No momento que ele escolhe, ele capacita aquela pessoa. Gideão era o menor da casa. Deus escolheu ele. Gideão era da família mais pobre. Deus escolheu ele. Tem pessoas aí achando, meu, presta atenção, achando que nome faz milagre, título faz milagre, igreja grande faz milagre, igreja cheia faz milagre. O que faz milagre é Deus, é o Espírito Santo, e você tem que ter ele na tua vida. Para a honra e glória de Jesus Cristo, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Como João Batista falou em João 3, versículo 30. Que eu diminua e que ele cresça. Mas Deus tem feito muitas obras através da minha vida. E eu não me glorio com isso, porque é a glória de Deus. Quando tem gente subindo no altar, no Facebook, o que você mais vê é a pessoa postando coisa que fez. Mas na verdade ele não fez nada, quem fez foi Deus. Atraindo a glória para ele. Se você não sabe, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. O homem tem que ser a cada dia mais humilde, menor na presença de Deus, para que Deus seja cada dia maior e exaltado na vida dele. Eu vou dar um testemunho pequeno aqui, rápido para vocês. Tem pessoas que estão assistindo, sabem da história. Fui convidado para mim fazer uma oração na casa de um homem. Este homem estava com uma doença grave. E este homem estava na situação que ele não estava tendo força física, nem para ficar de pé. Me chamaram para ir lá fazer essa oração, eu marquei de ir no sábado. Quando foi na sexta-feira, este homem teve umas crises lá, a ambulância foi lá buscar ele, falou: não saia aqui de casa enquanto o pastor não vier aqui orar para mim amanhã. Quando foi no sábado eu fui na casa desse homem, sem orgulho nenhum, eu não preciso disso, eu abracei aquele homem.
orei para aquele homem. E aquele homem, para a honra e glória de Deus, que estava com uma doença grave, incurável, estava com pneumonia, estava com tuberculose, me parece. Para a honra e glória de Deus, Deus curou aquele homem. Deus colocou aquele homem de pé. Aquele homem engordou, aquele homem fisicamente fortaleceu. Isso não é eu, meus irmãos. Isso é o fruto do Espírito Santo da minha vida. Eu estou dando esse testemunho, não é para falar que eu fiz, não fiz nada. Eu apenas fui lá, porque cada pessoa, presta atenção, se um guitarrista, para tocar, ele precisa do instrumento, que é a guitarra. Um baterista, para tocar, ele precisa do instrumento, que é a bateria. Deus, para agir, ele precisa de um instrumento. E nesse dia, Deus me usou como instrumento, como usa qualquer pessoa que está assistindo, quem ele escolher. Mas para isso acontecer, nós temos que ter fé em Deus. Eu estive em igreja, aonde eu vi pastor entregar revelação para pessoas. Presta atenção, não estou falando para a glória minha, a glória de Deus. Deus está mandando falar isso, papapá, papapá. Pessoa até ficar naquela loucura, eu chegar, pôr a mão na pessoa, ela cair manifestada, endemoniada. É diferente o agir de Deus, meu irmão, com o agir da carne ou o agir do maligno. Infelizmente nós temos que dizer que Satanás está infiltrado dentro das igrejas hoje. Satanás, o espírito de engano está dentro da igreja, usando pessoas achando que está sendo usada por Deus. Mas você sabe por que isso? Porque a pessoa não cresceu, não fortaleceu em espírito, como está escrito na Bíblia, não passou pelo deserto para depois se apresentar a Israel, quis se apresentar a Israel sem passar pelo deserto, sem fortalecer, deu brecha, Satanás entrou e começou a usar, e a pessoa não sabe nem que está sendo usada por Satanás. Olha, quem me conheceu no passado e me conhece hoje, sabe o que Deus fez na minha vida? Sabe de onde Deus me tirou e aonde Ele me colocou? E se Deus hoje me chamou para pregar a palavra, eu vou pregar a verdade, eu vou pregar o que a Bíblia manda pregar, doa quem doer. Se vocês soubessem, se vocês imaginassem o tanto de pessoas, pastores, que ficaram contra mim depois de umas lives que eu fiz a respeito de umas coisas polêmicas, mas é Bíblia, que eles andam fazendo na igreja, não estou nem aí não. Quem me justifica é Deus. O importante é que eu estou fazendo o que Deus manda. Então nesta noite eu queria deixar esta mensagem para você, meus irmãos. Lucas capítulo 1, versículo 80. O menino crescia e fortalecia em espírito e viveu no deserto até se apresentar em Israel. Ou seja, vamos nos fortalecer, vamos crescer espiritualmente, vamos passar pelo deserto dando glória a Deus, para um dia nós sermos apresentados a Israel. Não vamos preocupar com fama, não vamos preocupar com nome, não vamos preocupar se a igreja na qual nós estamos na frente, na qual nós estamos ajudando, está sendo falada, não. Vamos preocupar em ganhar almas para o Senhor, pregar a verdade, pregar arrependimento, dizer que os dias estão próximos, que Jesus está voltando, se aquela pessoa que você está pregando para não se converter, não se largar o pecado, não largar o amante, a prostituição, não largar as coisas erradas, a lascívia, a fornicação, não vai entrar no reino dos céus. É isso que nós temos que pregar. Amém, meus irmãos? Guarda esta mensagem, guarda esta palavra no teu coração nesta noite. O menino crescia e fortalecia em espírito e viveu no deserto até se apresentar a Israel. Amém? Quero desejar uma boa noite a cada um de vocês, desejar a paz do Senhor, que cada um de vocês durma o sono do justo nesta noite e peço que Deus venha dar sonhos proféticos a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Um abraço e até semana que vem, em nome de Jesus.